Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Eu vou trazer a melhor manchete que eu li nesta quinta-feira. Olé do Brasil. Breaking news, como diz José Simão. Olé do Brasil. Flamengo acerta com Dorival Júnior, que já balança no cargo. Jorge Jesus se torna opção, PVC. O que me espantou profundamente nessa história foi o desrespeito. Porque, sabe assim, eu vou tentar transferir para o mundo real, para o nosso mundo, que as pessoas não entendem. Às vezes eu falo assim, o problema não é demitir técnico, o problema é você demitir 28 técnicos num campeonato de 38 rodadas. Aí as pessoas dizem assim, mas né, na Europa hoje em dia aumentou. Aumentou não. Em 94 houve 10 quedas de técnico na Premier League, num campeonato de 42 rodadas. E nesse último campeonato teve 9. No campeonato do ano passado foram 4. Nesse aqui, 9. Mas há 5 anos eram 8. Então você tem uma subida e descida. Não aumentou, como as pessoas podem pensar assim, porque agora são donos e eles mandam embora. Eu queria saber qual é o executivo de fora da Petrobras que é demitido no intervalo de 3 meses. Não tem. Não tem. Então, ou são raros os casos, não é que seja proibido. Então, assim, não é proibido. Agora teve, viu? Na Petrobras agora teve. Agora teve. Na Petrobras. Vários, né? Fora a Petrobras, tirando a Petrobras, onde tem, é raríssimo. Agora, vamos voltar pro padrão vida real. O que aconteceu no Flamengo foi mais ou menos o seguinte. Você trabalhou a semana inteira no seu emprego, ouvindo o buchicho de que vai ter o que a gente chama de passaralho, né? Vai ter uma onda de demissões. E tá todo mundo, a redação inteira, dizendo que você tá fora. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Na sexta você trabalha até mais tarde. E aí às 8h30 da noite o seu chefe te chama e diz assim, então, você tá na rua. O que aconteceu com o Paulo Souza foi exatamente a mesma coisa. Só que no mundo do futebol, que as pessoas acham que é um filme de mocinho e bandido, em que o técnico é sempre o bandido. Então manda esse cara embora. A história do Roger Machado é maravilhosa, você viu? O Diogo Olivier contou no Redação Sport TV e eu chequei com o Roger confirmou. Eu não duvidei do Diogo, eu só fui tentar checar para não publicar a história sem ter apurado. O Roger Machado foi abastecer o carro em Porto Alegre antes do jogo contra o Vasco. E o frentista encostou no carro e falou assim, Roger, é verdade que você vai cair? O Roger virou pro frentista e falou assim, não, eu não vou sair. Não tenho notícia de que eu vou sair, mas posso inverter as questões aqui? Só um segundo. Imagina se eu chegasse aqui e dissesse assim, cara, tá todo mundo comentando que você vai perder seu emprego, é verdade? E esse sentido de... Aconteceu comigo esse ano. Eu sabia que o Anderson seria demitido depois de um Fla-Flu. Tratei o caso com responsabilidade, dei no ar, mas ele não sabia, não tinha a menor ideia. E depois ele reclamou comigo. Você já pensou nos meus filhos? Mas eu tava dando uma informação. Mas aí é diferente. Eu não tô culpando o jornalista do... Não, eu entendi. Eu tô dizendo assim, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, ou seja, qual que tenha dito, que tenha vazado, não tinham o direito de vazar para a imprensa inteira. O jornalista tem todo... A informação tá certa. Informação certa não se discute, é trabalho do jornalista. Eu tô discutindo o seguinte... O Flamengo agiu de maneira desrespeitosa e inadequada. Ao divulgar, na quarta-feira, que o Paulo Souza estava fora, mas que eles tinham que arrumar um técnico para ir para Porto Alegre, e se não arrumasse um técnico, ele ia para Porto Alegre. Aí, na quarta-feira, na quinta-feira, na hora do almoço, Seleção Sport TV deu a informação, todo mundo já estava sabendo, Dorival Júnior era o novo técnico. E o Dorival também tem responsabilidade nisso, que também fez parte da farsa. Aí... não arrumaram o técnico, ele é para dar o treino, o Paulo Souza vai pro treino e todo mundo sabe que ele tá demitido. Inclusive ele, só que ele não foi comunicado oficialmente. Aí termina o treino, 8h30 da noite de sexta-feira, né, na minha metáfora, o teu chefe te chama na sala e fala, então, é o seguinte, você ouviu falar que você tá demitido? Então você tá mesmo. Tá fora. É absolutamente desrespeitoso. Assim, um diretor de futebol... que pretende assumir um cargo público, desculpa, eu não voto nele para síndico. Porque pela falta de respeito, absoluta falta de respeito com o profissional. E é um vexame internacional. Porque nós estamos contratando um técnico de Portugal, vocês estão falando o quê do futebol brasileiro hoje em Portugal? Que a gente é organizado, digno, respeitoso, ético? Cara, eu espero que você leve esse debate para o Seleção, porque eu tenho alguns contrapontos. Por exemplo, o Paulo Souza fez algo parecido com a seleção da Polônia.
Mas ele pagou a multa. Sim, Ele como avisou. o Flamengo vai pagar 7 milhões de reais a ele. Não, tudo bem, mas eu não tô discutindo a rescisão do contrato. Paulo Souza rescindiu o contrato. Eu tô Então, discutindo... mas assim, o mundo inteiro sabia que ele tava a caminho do Flamengo também. A Polônia dizia, não, eu não tô sabendo de nada. Aí ele foi e falou, não, eu tô indo mesmo, tá aqui a multa. Eu não tô dizendo que essa relação é a relação ideal. Tô dizendo que ela é a relação real que temos hoje. Eu tenho muitas críticas à direção do Flamengo. Mas eu acho, sinceramente, que o menor dos problemas para mim foi o suposto desrespeito ao Paulo Souza. Assim, eu acho que o problema é mais profundo, mas deixa eu ver o Serginho antes. Não, eu ia só pegar o contraponto do Ceará, né? Porque você acabou de pegar o contraponto da Polônia, eu acho que faz sentido, e nada inviabiliza tudo que o PVC falou. O formato dessa demissão foi um formato bastante desrespeitoso, bastante... olha, nenhum diretor de RH daria o aval a esse tipo de desligamento, tá? Então... o PVC está certo no formato. Agora, a gente está, como sempre, né, vendo muito o lado do Flamengo, mas eu parei um pouquinho para pensar no lado do Ceará, né? O Ceará é aquele, sei lá, aquele restaurante de bairro que pega um cozinheiro desempregado, né? Olha aqui, eu vou te dar as condições, você vai, eu te dou o melhor camarão possível, o cara vira um super cozinheiro, sai na Vejinha Fortaleza como o melhor restaurante, né? O restaurante está andando, tem já concurso para esse restaurante, né, participar com esse cozinheiro, aí daqui a pouco vem o Coco Bambu, né, ou um restaurante grande de rede, e que diz o seguinte, olha aqui, ô cozinheiro, eu te ofereço um freela até o final do ano, você quer ir comigo? E o cara vai e abandona, né? O dono do restaurante, que é um pouco menor, que conseguiu fazer um bom trabalho, que estava tratando bem esse profissional. Então, assim, eu acho que, na boa, o Dorival tinha 73 dias de trabalho no Ceará. O Dorival tem agora 2 finais, né? Final contra o Fortaleza na Copa do Brasil, não é a final da Copa do Brasil, mas a equivalência é essa. Tem o Fortaleza, o Ceará fez uma campanha muito boa na Sul-Americana, está aí o Ceará vivo na Sul-Americana, o Ceará está no Brasileiro disputando, e aí o Dorival abandonou, largou tudo, né? Eu acho que esse registro tem que ser feito também. Eu acho então, assim, também. Desrespeito. O Dorival é nunca desrespeito mais grande, pode tá? ser levado a sério Mas quando for para uma entrevista e falar é um absurdo demitirem técnico no meio do campeonato, como se faz no Brasil. Ele, como todos os demais, ele apenas alimenta essa roda. Ele não tá girando no sentido contrário, ele tá girando, remando na mesma direção. Eu disse, o Dorival fez parte da farsa. Ele fez parte da farsa. Então, agora, o problema também tá no outro lado. Eu acabei de falar com o presidente do Ceará, Robson de Castro, extremamente educado, circulou um fake de declarações dele, chamando o Dorival de canalha, ele disse que é fake. E o Ceará se coloca numa posição, como foi a posição do Fortaleza, quando o Rogério Ceni deixou o Fortaleza e foi pro Flamengo, Perfeito. que os presidentes do clube diz, não, entendemos o Dorival, não tem que entender. Não tem que entender. Eu até penso que o Dorival está numa toada de ele pode voltar para um clube de primeira prateleira, ter uma chance na carreira para voltar para um lugar que ele já ocupou e não ocupa mais, e que os técnicos brasileiros não ocupam hoje, mas ele também fez errado. Também está errado. Eu só acho que, assim, eu me coloco no papel do cara que trabalha até sexta-feira, às 20h30 da noite, e é comunicado da demissão que todo mundo sabe desde segunda-feira. Na segunda-feira estamos de volta. Desejo a todos vocês um grande fim de semana, com muita paz, muito amor, muita esperança para o nosso Brasil. Até segunda, gente. Tchau.